Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galerinha, vocês estão bem, né? Então, tá bom. Hoje nós vamos falar novamente sobre as variações linguísticas, que vocês já sabem que existem duas formas de se usar a língua, que é a formal, né, onde nós seguimos todas as regras gramaticais, e a informal, e que nem sempre essas regras são respeitadas, ou seja, elas são usadas. Pega o seu livro de português aí e abre na página 57 e acompanha com a professora que nós vamos ler, tá bom? Pega aí rapidinho, dá uma pausa aí no vídeo, pega o seu livro e abre aí e vamos aprender mais um pouco sobre essas variações linguísticas, tá? Eu acho super legal essas questões de variações linguísticas, são muito legal mesmo. Pronto? Pegou? Deu uma pausa no vídeo, já voltou, né? Então vamos lá. Então olha aqui, gente, presta bastante atenção. Aí na língua ativa, página 57, língua ativa, página 57, tá dizendo o seguinte: há duas formas de se usar a língua. A formal, igual a professora falou, né, que a gente segue todas as regras gramaticais, e a informal, onde nem sempre essas regras são obedecidas. Cada um de nós tem uma maneira diferente de falar. Certamente você não fala igual aos seus avós. Isso é verdade, né? Porque eles são de outros tempos. Uma pessoa que mora na Bahia não fala como alguém que é de São Paulo. É diferente. Tem aquela questão do regionalismo. Então é muito diferente. E nem por isso as pessoas deixam de se entender. Mesmo com esse regionalismo, essa variação linguística, as pessoas deixam de se entender. Elas se comunicam normalmente, um entende o outro. Às vezes a gente acha até graça na forma que as pessoas falam determinadas palavras, o nome de determinados objetos, mas nem por isso a gente deixa de se entender. Mas também não é motivo da gente ficar rindo das pessoas porque eles falam o nome de certo objeto diferente da forma como a gente fala, né? Essa forma diferente de falar, damos ao nome de variações linguísticas. Isto mesmo, variações linguísticas. Essa variação, ela pode ser percebida de época para época, de região para região e de geração para geração. Eu acho que você deveria marcar esses 3 parágrafos aí, tá? Eu não marquei o meu, mas eu vou marcar. Mas eu acho que você deve dar uma marcada em todos esses 3 parágrafos aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo, que são assuntos muito interessantes, que vale a pena você reforçar essa leitura e estudar isso aqui também, tá? Pega seu marca-texto aí, o seu lápis de cor amarelo ou verde claro e dá uma estudada aí nisso e uma marcada, tá? Então vamos para a página 58. E aí tem um texto super interessante que exemplifica muito bem a variação linguística, tá? Preparado aí para ler? Já deu uma pausada no vídeo, já marcou o texto da página anterior. Então vamos ler o texto que está aí. Leia o texto seguinte e veja uma diferença e veja uma diferente maneira de falar naquele tempo. Então vamos lá. Naquele tempo, na casa da tia Lia, os pirralhos. O que é pirralho? Os pirralhos aí quer dizer criança. Bom, eu vou ler o texto todo sem traduzir as variações linguísticas e depois a gente volta falando os sinônimos, né? A tradução das palavras desconhecidas, tá bom? Senão toda hora a gente vai parar e o texto perde até o sentido. Então, naquele tempo, na casa da tia Lia, os pirralhos faziam fila, um a um, dobravam a língua. Se alguém caísse nos braços do Morfeu antes de arear os dentes, era capaz de entrar no couro. E se os pés estivessem sujos, era correr para o banheiro sem fugir nem mugir. Tia Lia
não tolerava a mania de debicar os mais velhos, nem bater na corcunda do padrinho. Vai levar tunda, dizia ela. Assim que via o sol, a mulher aguava as plantas e ia ao corte, mas num repente voltava aos penates. Sobrinho nenhum ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre. Ainda que não conseguisse compreender patavina da lição de moral e cívica. Vocês entenderam alguma patavina desse texto? Pois é, eu entendi, porque é mais ou menos do meu tempo, viu? Acho que eu sou do tempo da tia Lia. Vocês estão rindo, né? Pois é. Então, mas eu não sou assim, não uso esse linguajar, essa variação linguística, esse tipo de linguagem da tia Lia, não. Então, vamos lá. Traduzindo, naquele tempo, na casa da tia Lia, os pirralhos, ou seja, as crianças, faziam fila um a um, dobravam a língua, né? Isso quer dizer, dobrar a língua mesmo, porque ela queria ver se os dentes, eles tinham escovado os dentes direitinho, né? Se alguém caísse nos braços do Morfeu aí significa se alguém dormisse, tá? Depois eu vou contar essa lenda dos braços do Morfeu para vocês vão entender por que disso aqui, tá? Antes de arear os dentes. Vocês já ouviram falar de arear panela, deixar a panela brilhando? Então aí arear os dentes significa escovar os dentes. Era capaz de entrar no couro. Dormir sem escovar os dentes, entrava no couro, hein? Desculpa. E se os pés estivessem sujos, era correr para o banheiro sem tugir e nem mugir. Tinha nada de reclamar, não. Era reclamar. Corria para o banheiro e ia lavar os pés. Tia Lia não tolerava a mania de debicar os mais velhos. Debicar os mais velhos significa ficar resmungando, sabe? Os mais velhos falavam alguma coisa e a criança ficava resmungando. E nem bater na corcunda do padrinho. Vai levar tunda. Esse tunda aqui, sinceramente, gente, eu não sei, mas eu acho que vai levar tunda, deve ser couro, dizia ela. Assim que via o sol, a mulher aguava as plantas. O que é aguar as plantas? É molhar as plantas. E ia ao corte, mas no repente voltava nos penates, quer dizer, voltava rapidamente para casa. Sobrinho nenhum ficava mangando, ou seja, hoje vocês usam termos zoar, ficava zoando, caçoando, né? Na rua, nem escapulia do mestre. Escapulir é fugir. Ainda que não conseguisse compreender patavina, ainda que não conseguisse compreender nada da lição de moral e cívica. Debicar, eu tinha colocado aqui do ladinho, olha, que debicar. Tia Lia não tolerava a mania de debicar, ou seja, responder, caçoar. Então, tia Lia não tolerava a mania de debicar os mais velhos, tá? Então, tá aí a tradução do texto, né? Naquele tempo, dos antigos tempos, né, gente? Então, vamos lá. Se você teve dificuldade para entender o texto, foi porque muitas das palavras e expressões que aparecem neles não são mais usadas atualmente. Realmente, né? A maioria das palavras aí eu imagino que vocês não conheciam. Então, nós fizemos a tradução aí dessas palavras antigas, trouxemos para os tempos de hoje e vocês ficaram conhecendo. E nada de ficar debicando lá na sala de aula, nem em casa, viu, gente? Então aqui, faça uma pesquisa na internet ou em dicionários e encontre o significado dos termos do texto anterior que você não conhece. Então, isso aí vocês vão, né, fazer uma lista do que você não conhece ou marcar, né, uma lista dessas palavras que vocês não conhecem aí, mesmo que a professora já tenha falado. Você vai fazer uma relação no seu caderno e procurar o significado no dicionário ou na internet. Uma atividade para você fazer no seu caderno, ok? Escreve lá, página 58, questão 1,
e quando a professora for corrigir, ela vai saber. Então, vamos lá. Essa parte aqui, deixa eu marcar aqui, porque eu também quero que vocês marquem. Esse quadrinho lilás aí, vocês vão marcar. Aqui, ó. Vocês vão marcar todo esse texto desse quadrinho lilás. Esse de baixo aí. E vamos ler. Não é só o tempo que causa variações no tipo de linguagem usado pelas pessoas. Como mostrado nos trechos dos diários mais atuais, por exemplo, alguns autores usaram termos de linguagem informal. Nesses casos, também podem ser utilizados gírias, que são palavras usadas por determinados grupos com significados diferentes do que são encontrados nos dicionários, tá? Então, marca isso aí. Registre alguma das gírias que você, sua família e seus amigos usam. Isso aí é uma resposta pessoal, que depois também a professora vai ver o que você escreveu, tá bom? Então, vamos para a página 59. O Brasil é um país tão grande que as variações na forma de falar dos brasileiros são muitas. Leia a conversa entre dois jovens amigos que são de cidades diferentes. Gente, nada contra gíria. Mas, por favor, quando forem conversar comigo, não fala gíria não, tá? Não tô exigindo uma... Opa, desculpa, o celular caiu aqui. Não estou exigindo uma linguagem formal, tá? Mas, por favor, use um vocabulário mais decente. E é bom a gente ir se acostumando, porque as pessoas, elas se habituam a ficar usando gíria, que isso se torna um vício. É verdade que quando elas precisam conversar, ter uma linguagem mais formal, elas não conseguem. Olha a linguagem dessas pessoas aqui, quer ver? Deixa eu colocar meus óculos porque a letrinha tá menor. Alô, Paula? Alô, Paula? Meu, você tá demorando pacas. Pega um busão e volta pra Sampa. Tipo que essa cidade não é tão da hora sem você. Como tá aí no Rio? Já é, pode crer. Ainda preciso visitar os parentes aqui, sacou? Tem uns brother também que eu ainda quero ver. Assim que der... Ai, gente, desculpa. Assim que der, eu volto. Aqui tá sinistro, meu irmão. Só coisa irada rolando. Ai, gente, não é errado. Dizem que não é errado esse tipo de linguagem. Mas evitem, por favor, um conselho. Conselho de uma pessoa que quer o bem de vocês, tá? Circule na tirinha as palavras e expressões típicas da linguagem informal. Então, aí, o que vocês vão circular? Quer ver? Meu, cê, tá, pacas, busão, sampa, tipo, da hora, já é, pode crer, sacou, brother, sinistro, meu irmão, gente, olha meu irmão, como é que escreve tudo junto e fala assim, meu irmão, aí meu irmão, irada, rolando, ai, eu não consigo engolir isso não. Então, explique o motivo de as palavras estarem escritas dessa maneira. Dá para explicar? Dá, né? Para tudo ter uma explicação, né, gente? As palavras estão escritas de acordo com a variação linguística usada pelos amigos, do jeito que eles falam, né? E a gente vê muitas pessoas conversando desta maneira. E aí, Zé? E aí, véi? Não dá. Então, vamos lá. O texto anterior apresenta variação linguística de região e de geração. Existem algumas palavras que são usadas de forma diferente por algumas pessoas, as chamadas gírias. Esse uso, às vezes, gera críticas, né?
eu não sou a favor, né? Mas quem usa paciência, eu só peço que os meus alunos não conversem assim em sala de aula, por favor. Não sei se os pais aprovam e acham legal vocês conversarem assim em casa, tudo bem, mas eu só peço que em sala de aula esse tipo de linguagem não ocorra esse tipo de linguagem em sala de aula. Pois há quem pense que quem se comunica assim está falando errado. Mas o que acontece é que essa forma de falar também são variações de língua e são entendidas por aqueles que as ouvem. Por isso, não podem ser consideradas erradas. Não pode ser considerada errada. Então, aí nesse quadrinho lilás que vocês também podem marcar. É importante frisar que quando se fala sobre variações linguísticas, não dizemos que há modos certos ou errados de falar, e sim que há modos de falar adequados e inadequados. Você não vai chegar para uma autoridade conversando dessa forma, dessa maneira informal, falando gírias. De jeito nenhum você nem vai ser ouvido. Por quê? Porque vai ser considerado uma falta de respeito. Por exemplo, com os amigos é possível falar informalmente? Claro que pode, sem problema, utilizando gírias, pois isso não seria inadequado. Entretanto, se estivermos conversando com alguma autoridade ou com pessoas em situações formais, a linguagem formada por gíria estará inadequada. O adequado nesse caso seria usar a linguagem formal, tá ok? Então, fica aí, né, mais uns estudos sobre as nossas variações linguísticas. E eu vou deixar para você uma atividade, algumas atividades, aliás, já aprendi da página 60 até a página 65. O cachorrinho latiu aqui. Da página 60 até a página 65. Façam e na próxima aula nós voltamos fazendo as correções, tá bom? Beijo no coração.